Olá pessoal, sejam bem-vindos, Neylon, aqui da empresa EHS Consultoria, gravando mais essa aula hoje para a gente falar um pouco sobre a CLT. CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então eu quero falar um pouco sobre isso, qual que é a relação entre a CLT e as NRs, né, que estão lá dentro da portaria 3214. Sabemos hoje que nós temos aí 37 normas regulamentadoras, mas no começo, no início de tudo, não foi através das NRs, mas sim através da CLT, onde, entre aspas, tudo começou. E eu quero te mostrar um pouco sobre isso, qual que é a relação. Quero falar da CLT, né? Nós sabemos que a CLT sofreu uma mudança significativa em 2017 e eu também quero te falar sobre isso. Então vou dividir minha tela aqui com vocês para a gente poder conversar e vocês conseguirem me acompanhar aqui no raciocínio e também na leitura. Sempre que a gente fala sobre leis, de certa forma a gente tem que acabar lendo um pouco para poder entrar na explicação. Então, a CLT é a sigla para a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, ela é ali o conjunto, né, das... Hoje, ela é a principal, talvez até poderíamos dizer que a única, porque consolidou isso, né? Elas foram consolidadas dentro da CLT, as leis do trabalho. Então, em seu texto está escrito não apenas os direitos, mas também os deveres dos empregadores e dos funcionários, né? Então, empregados e empregador, ali dentro da CLT, ela dá diretrizes dos direitos. É importante a gente sempre lembrar isso, que os direitos eles existem, mas eu costumo brincar que a gente deveria se preocupar primeiro com os nossos deveres, antes de querer olhar para os nossos direitos. Embora nós sejamos doutrinados a aprender diferente. A gente acaba sendo orientado desde a infância a procurar mais os nossos direitos. E quando eu falo sobre segurança do trabalho, que é o assunto que eu mais trato, e eu sempre penso nesse aspecto. Primeiro eu tenho que cumprir aquilo que é o meu dever. Na verdade, eu acredito nisso na vida. Faço primeiro aquilo que é dever, aquilo que eu devo fazer. E, naturalmente, aquilo que é meu direito acaba acontecendo. Na área de segurança do trabalho não é diferente. Você precisa se atentar àquilo que são os seus deveres. E os seus deveres, eles não são simplesmente seguir uma legislação, é muito mais que isso. É o dever de cuidar da própria vida. É o dever de preservar a sua saúde para voltar para aquelas pessoas que você ama. Esse é o seu principal dever. Mas hoje aqui, a gente falando então da CLT, precisa entender isso. Existem obrigações que nós devemos cumprir e as empresas, por sua vez, também possuem suas obrigações para cumprir com os seus colaboradores. A CLT foi criada a partir da necessidade de regulamentar algumas categorias profissionais mais específicas. Com ela, foram legalizados as jornadas de trabalho, as condições, os benefícios e os direitos de ambas as partes. Foi, sem dúvida, uma conquista para todos os lados, né? Os trabalhadores e também para o empregador. E por conta desse conteúdo, né, ser tão complexo, o texto da CLT ele é bastante longo e ele também é cheio de detalhes que são bastante relevantes e importantes. É claro que a gente não vai passar por toda a CLT aqui, né, não tem sentido nenhum, mas eu quero trazer um pouco da história da CLT para vocês e a relação, que é o principal ponto aqui para a gente com a segurança do trabalho. Então aqui a gente faz a introdução e o que não, né? Quando e por que a CLT foi criada? Então aqui a gente conta um pouco dessa história. A criação ela se deu lá em 1943, 1º de maio, Dia do Trabalho. E a CLT foi apresentada na forma de decreto, o decreto de lei 5.452, e sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas, né, num período que era chamado de Estado Novo. Esse nome, inclusive, não é por acaso. Consolidar é por definição tornar sólido e fortalecer. Então teve um objetivo, juntar isso, né, juntar essas leis em um lugar e deixar isso sólido, forte, consolidado. A ideia da CLT foi fazer um compilado de toda a legislação trabalhista já existente. Então juntou-se tudo em uma coisa só e claro que é uma coisa muito mais prática e mais inteligente, sem dúvida alguma. Então ficou bem mais fácil de lidar com isso. Imagine se nós tivéssemos hoje, se não tivéssemos hoje a portaria 3214, que é o conjunto das normas regulamentadoras,
o trabalho que nós teríamos, né, nós profissionais da área de segurança do trabalho, empresas, e até mesmo você como trabalhador, na hora que você precisasse de uma informação. Como que você ia buscar essa informação? Né? Não ia nem saber onde recorrer. Então, claro que facilitou muito isso. Então, a ideia da CLT foi fazer o compilado de toda a legislação trabalhista já existente no Brasil até então. Essa reunião de todas as leis em um só documento fortaleceu a defesa dos direitos do trabalhador. Isso porque tornou mais simples o acesso às regras sempre que necessário. A gente tem que sempre lembrar que nesse período a gente não tinha Google, a gente não tinha a facilidade de fazer uma busca, né, um Ctrl F, um Ctrl L, como a gente faz hoje em documentos, digita a palavra ali e acha o local certo, a gente não tinha essa facilidade. Então, de fato, existia uma necessidade de consolidar isso, deixar isso reunido num ponto específico, e isso foi feito através da lei e o decreto de lei 5.452. Foi basicamente isso que aconteceu. Getúlio Vargas assinou o decreto no São Januário, mais conhecido como o Estádio do Vasco da Gama, diante de uma multidão que se reuniu para comemorar o fato. A gente vê até pelo local um estádio cheio, né, e as pessoas foram até esse local, as pessoas se dedicaram tempo. Através disso a gente consegue perceber a relevância que isso teve na época. Talvez hoje a gente não valorize tanto isso, mas foi uma vitória a CLT. Vitória conquistada e que, como nós comentamos aqui, contribui para os dois lados, né? Mas sem dúvida alguma fortalece, né, e traz ali de certa forma defesa para os mais fracos, que naquele período com certeza também foram os trabalhadores. Então é importantíssimo essa vitória e aqui a gente então conhece um pouco da história da CLT. Então aqui nesse próximo passo a gente vai falar da luta pelos direitos dos trabalhadores, então de forma bastante objetiva. Conflito entre trabalhadores e patrões eram situações comuns no país desde a abolição da escravatura, que aconteceu lá em 1888. Então, embora a gente não tinha mais o regime de escravidão, mas os problemas continuaram, né? Mudou o problema, mas eles existiam. Fora do Brasil, a Revolução Industrial que aconteceu na Europa no século XVIII e no século XIX apresentou máquinas capazes de substituir a mão de obra humana. Condições de trabalho ruins, salários baixos e jornadas exaustivas levaram a questionamentos graves e a revoltas sociais. Vale mencionar que nessa época mulheres e crianças podiam trabalhar, mas recebiam menos do que os homens adultos. Então a gente vê aqui uma quantidade enorme de desigualdade que sabemos que existe até nos dias de hoje, inclusive com as mulheres, mas que, se comparado talvez com aquele período, melhorou, diminuiu, né? Hoje a gente sabe que não existe a possibilidade de uma criança trabalhar, a não ser que seja um trabalho escravo, algo que não é regulamentado, mas naquele período não era assim tão claro isso. Então a importância aqui, novamente, revelando a importância da CLT, dessa conquista. Quando o Brasil finalmente começou a se desenvolver no ramo da indústria, o que se viu lá fora se tornou inspiração para os movimentos organizados por operários daqui. Então, como sempre, a gente teve uma influência dos países mais desenvolvidos e nós, como país em desenvolvimento, acabou seguindo o que vinha acontecendo lá fora como uma referência, né, para que a gente pudesse criar as nossas leis, que a gente pudesse brigar aí por isso. O objetivo era o mesmo, buscar melhorias nas condições de trabalho e remuneração justa. Além, é claro, de garantir os direitos dos trabalhadores, que sempre foram entendidos como o elo mais fraco nas relações com os empregadores, né, com as empresas. E a gente sabe que essa é uma verdade histórica. De fato, por muito tempo, os empregados sempre foram esse elo mais fraco. Eu acredito que, de certa forma, continua nos dias de hoje. Claro que hoje a gente tem uma legislação mais robusta, algo bem mais seguro para os dois lados e, consecutivamente, para o trabalhador. Bom, aí a gente fala aqui um pouco da história por trás da CLT. Então, em 1831, o Brasil começou a apresentar normas que tinham o objetivo de orientar as relações trabalhistas. Então, quando a gente pega aqui num fluxo, né, a gente tem em 1888 a abolição da escravidão,
Em 1930, a gente tem o surgimento então do Ministério do Trabalho, esse que já deixou de existir por algumas vezes e depois volta. Eu gravo esse vídeo em 2022 e nesse ano que passou, 2021, a gente teve um caso desse, né, no governo atual. Então o Ministério do Trabalho deixou de existir no início do governo, no meio do governo ele volta a existir e são curiosidades do Brasil. 1934, Constituição Federal. Então aqui um marco importante, né? Essa data de 1934 da Constituição Federal, bastante relevante, a gente já vai falar sobre isso. 1943, a criação então da CLT, que é o que nós estamos conversando aqui. Então a CLT não é tão novinha, mas também não é tão antiga, né? E por sua vez sabemos que em 2017, bem recente, nós tivemos a reforma trabalhista. Reforma essa que deu aí bastante discussão, tem dado discussão ainda, tem se falado em voltar atrás. Eu, desse vídeo aqui, não tenho o intuito de entrar no mérito, se a reforma trabalhista foi boa, se ela foi ruim, né? Eu, claro que tenho a minha opinião, mas o objetivo aqui não é expressar a minha opinião. O objetivo aqui nessa aula é simplesmente te explicar um pouco melhor sobre a CLT e a relação dela com a área de segurança do trabalho. E é isso que eu vou procurar fazer aqui nessa aula. Então, dando continuidade, os conceitos importantes ali da CLT. Então, as regras da CLT consideram as relações individuais e coletivas de trabalho, visando proteger o trabalhador rural e urbano. Então, você vê que a gente contempla ali vamos colocar aqui duas categorias, mas outras também a CLT acaba abraçando e contribuindo aí para no geral. E ela tem alguns conceitos importantes, por exemplo, o que é um empregador, o que é um empregado, né, o que é um serviço efetivo. Então deixamos aqui na tela para vocês. A gente já conhece, com certeza o empregador é a empresa, empregado somos nós como trabalhadores ali, que muitas vezes somos seletistas, né? Seletista vem de ser CLT, ou seja, você tem uma carteira de trabalho e você é registrado nessa empresa, talvez seja o seu modelo de contrato atual aí. Ou talvez não, ou talvez seja um PJ, pessoa jurídica, tem um MEI aberto, isso é possível. Uma das grandes mudanças que nós tivemos aqui na reforma trabalhista foi essa possibilidade de criar contratos entre o empregado e o empregador e isso vir a ser aceito. No passado recente, antes de 2017, tínhamos um problema bastante grande com isso, porque lá na frente, quando esse contrato os contratos sempre existiram, mas quando ele era, entre aspas, encerrado, acabava-se tendo um pouco de dificuldade ali de aceitar esse contrato por ele não ter um alinhamento claro com a CLT. Assunto talvez para um outro vídeo, uma outra aula, mas contando um pouco do que tem acontecido também atualmente para vocês entenderem. Aqui são conceitos, empregador, empregado e serviço efetivo. O que é esse serviço efetivo? É quando o colaborador está à disposição da companhia, né? Seja ali aguardando, seja num plantão, às vezes ele nem está trabalhando propriamente dito, mas só de estar à disposição da empresa, ele está num serviço efetivo. E aí chegamos aqui no ponto que eu diria que é o mais relevante para o nosso assunto, que é a segurança do trabalho. E nesse slide a gente vê a relação da CLT com as NRs, as normas regulamentadoras. Então a CLT ela oferece normas mais gerais do que as NRs, né? Então as NRs essas são bastante específicas, têm ficado cada dia mais específico. A exemplo, nós tínhamos a NR 18 por um período bastante grande, que é a norma que fala sobre a construção civil, tratando também de trabalho em altura, tratando também de espaço confinado, e já há algum tempo a gente tem segregado, então a gente tem ali a NR18 hoje falando de construção civil, e a NR35 de altura, 33 espaço confinado, a NR10 dos riscos ali relacionados a equipamentos energizados, elétricos, né? A instalação elétrica no geral. Então, cada vez mais está mais específico, né? A gente tem normas ali para baixa tensão, quando a gente fala do assunto da NR10, para média tensão, alta tensão, então cada vez mais segregado. Claro que isso não são normas regulamentadoras, mas são NBRs que a NR10, por exemplo, puxa, cita, e uma vez que ela faz isso, essa NBR se torna lei. É algo que também é importante a gente conhecer. Então, voltando aqui, a CLT, os dispositivos característicos sobre a segurança do trabalho, encontra-se no capítulo 5 do título 2 das normas gerais de tutela do trabalho.
perfazendo 70 artigos. Então, do 154 até o 223, a gente tem artigos relacionados à segurança do trabalho. De modo geral, vê-se claramente que o propósito é melhorar a proteção e saúde e a integridade física e psicológica dos empregados, criando-se normas mais gerais para que as criando-se normas mais gerais para que as iniciativas de resguardo e amparo tomem forma e sejam concretizadas, ou seja, que a gente consiga aplicar aquilo. E esse é um outro ponto importante de entender: norma regulamentadora, norma que regulamenta. Então ela fala também como que você vai fazer isso, quem vai regular isso. E neste contexto, tais normas da CLT acabam servindo de base para a elaboração das NRs. Então a gente pega esses artigos e em cima deles nós elaboramos, nós como governo, como federação, elaborou e revisa muitas vezes e elabora novas, inclusive as NRs. Estamos em 2022, em 2020 e 2021 nós tivemos diversas NRs sendo revisadas, a NR1, a 9, a 7, a 20, então teve bastante norma regulamentadora aí sendo revisada, a NR5, e nos últimos anos bastante normas sendo criadas também. Um dos artigos mais importantes da CLT acerca da matéria, da matéria segurança do trabalho, é o artigo 200, que delega o Ministério do Trabalho a elaboração de normas gerais e específicas sobre segurança, medicina e higiene do trabalho. Por que a gente fala aqui de segurança, medicina e higiene do trabalho? É importante segregar isso também. São matérias dentro do assunto segurança do trabalho. Então, a segurança do trabalho, do próprio nome já diz, são a maneira que a empresa tem, seguindo as legislações, de proteger o colaborador para que ele não se envolva em acidentes e incidentes, quase acidentes, tem vários termos aí que a gente poderia usar, mas podemos deixar de forma mais específica os acidentes. Aí nós temos aqui a medicina, que está relacionada aos exames médicos, Então, exames médicos que o trabalhador deve executar antes de iniciar o trabalho, pós afastamento, troca de função e tudo mais. E a higiene do trabalho, que diz respeito, o nome aqui para quem não está tão familiarizado pode parecer tendo uma relação com a higiene tradicional ali, mas não é isso. Higiene do trabalho é uma matéria que cuida dos limites de tolerância. Então, por exemplo, ruído, por exemplo, uma exposição a um determinado produto químico. Então, eu tenho lá uma exposição à amônia. Qual que é o limite de tolerância, o LT da amônia? É X ppm, Estou dando aqui um exemplo. ppm, para quem não conhece, parte por milhão. Então, esse monitoramento que a empresa deve fazer a respeito daquele produto químico, daquele ruído, daquele risco em geral, isso é chamado de higiene do trabalho. Cujo resultado, então voltando aqui, cujo resultado é a Portaria 3214 de 1977. Então a Portaria 3214 de 77 traz para nós aí, a gente brinca que é a Bíblia do técnico de segurança do trabalho, porque são as normas regulamentadoras, as quais iremos analisar a seguir. Na verdade, a gente já vem fazendo isso aqui, durante o treinamento, a norma específica ao treinamento que você está fazendo. Então, basicamente seria isso. Nós temos hoje 37 NRs e todas essas têm a sua relevância, a sua importância para determinados temas. Para a gente ir para o final aqui, eu queria falar da reforma trabalhista. Nós tivemos, eu já falei um pouco sobre ela, essa reforma trabalhista aconteceu em 2017 e faz já algum tempo. E apesar disso, é comum que existam dúvidas que ainda precisam ser esclarecidas. Eu não vou entrar no mérito aqui para esclarecer todas essas dúvidas, a gente não teria nem tempo aí para isso. Mas o que eu gostaria de fazer aqui é mostrar um pouco para você os temas que foram abordados aí nessa alteração, nessa revisão da CLT. O pessoal fala a nova CLT, na verdade não é a nova CLT, é a CLT revisada. Então fala-se muito sobre o acordo trabalhista, que dá essa abertura para existir acordos diferentes ali entre empregado e empregador. Fala do aviso prévio, banco de horas, contribuição sindical, deixa de ser obrigatória, convenção de acordos coletivos, equiparação salarial, homologação de rescisões, insalubridade e gestantes, insalubridade que é um item bastante falado, também importante, férias, intervalo, intrajornada, trabalho home office e trabalho intermitente. Esses são os principais assuntos.
que nós vamos fazer aqui? Nós vamos disponibilizar para vocês aqui dentro do nosso treinamento um e-book. E nesse e-book você consegue fazer a consulta do que era e como ficou a alteração. Então você vai ter ali a CLT antes da revisão e o acesso ali ao mesmo item após a revisão. E você consegue fazer o comparativo ali, caso você tenha esse interesse, tá bom? Então está disponível para você, provavelmente no módulo de bônus ou na sequência desse módulo aqui. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, mais essa aula. Se eventualmente ficou alguma dúvida que você gostaria de esclarecer e não esteja na aula aqui, no e-book, você pode enviar essa mensagem para a gente, né, até pela própria plataforma aí de ensino da EHS Consultoria ou através de um outro contato aí nosso. Nossos contatos você consegue facilmente aí no nosso site, mas se você está aqui dentro da plataforma, você tem contato direto com a gente, tá bom? Se estiver assistindo esse vídeo no YouTube, pode deixar um comentário aí no vídeo e a gente também te responde, tá bom? Um forte abraço, obrigado pela sua atenção e eu te vejo numa próxima aula. Um abraço.